Olá, terceiro ano A, terceiro B de formação docentes, da disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Eu vou continuar nessa gravação de vídeos, trabalhando alguns autores com vocês. Em relação à nossa sala virtual, ainda não está aberta, não está disponível. E na TV também eu não vi nada sobre disciplinas específicas, ou seja, teoricamente, a educação profissional está um tanto quanto abandonada nesse processo de EAD e pelo que tudo indica, não vai haver reposição de aulas. Então eu vou passar atividades conforme foi solicitado pelo colégio e avançando nos conteúdos. Em fundamentos, eu tenho uma prática que tem sido recorrente, que é explorar o máximo possível as obras dos autores, pelo menos a tradução ali por uma editora responsável, e ler o que o autor escreveu de fato. Alguns casos usaremos comentadores, mas a preferência é por explorar a obra inteira. O último vídeo que eu fiz com vocês é sobre o autor 5, da apostila 5, que vocês receberam, tá? Se não receberam, é só mandar mensagem que eu envio novamente, tá? Tem todo salvo no computador ali. E na apostila 5 fala sobre o Jean-Jacques Rousseau. Basicamente duas obras que nós vamos trabalhar dele, que é do Contrato Social, que eu já tinha trabalhado em sala de aula e fiz um vídeo somente como uma ajuda, como um auxílio para vocês relembrarem. E Emílio, ou da Educação, que seria o tema que nós não trabalhamos ainda, tá bom? Então esses dois vídeos aí vai fechar sobre o Rousseau. Na sequência iremos para John Dewey e já para grandes autores da sociologia, Comte, Durkheim, Weber, Marx, Engels. Vamos analisar todos esses autores, mas por hora fiquemos em Rousseau. Uma orientação assim, o Rousseau ele não teve mãe, né? Não conheceu a mãe, ela morreu no parto. Ele está no contexto do século XVIII, ainda uma sociedade bastante conservadora, e nós vamos notar isso no Emílio. Então eu peço que vocês que se depararem com essa apostila que eu enviei, principalmente em relação aos conselhos para a educação da mulher, leiam como se estivessem no século XVIII, senão nós vamos ter complicações, né? Não dá para fazer esse juízo anacrônico, você pegar um valor de hoje e querer comparar o que o cara escreveu. Nossa, que cara preconceituoso, que cara isso, que cara aquilo, enfim. Vamos evitar fazer esse juízo de valor e focar no entendimento do que o autor tem para nos oferecer ainda hoje, do que ele escreveu e como ele contribuiu para a história da educação, para os fundamentos filosóficos da educação, né, por assim dizer. Esse paralelo vida e obras, às vezes é interessante fazer, só que compromete muito. Já que ele não educou os 5 filhos dele, por que eu vou ler algo que ele escreve sobre educação? Eu prefiro conhecer um pouco da vida deles também, desses autores, mas ser técnico, afastar um pouco o sentimentalismo na hora de ler, porque senão fica complicado. Pense, por exemplo, num filósofo como Heidegger, um dos maiores do século XX. Se eu me atentar para a vida dele, provavelmente eu terei problemas e aceitar e entender por que ele se aproximou do nazismo. Então vamos tentar focar um pouco nessa obra, nessa produção do Rousseau. O Rousseau ele é muito conhecido pela seguinte frase, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então essa frase está presente no Emílio, e eu vou esmiuçar com vocês essa obra, uma obra gigantesca, de mais de 400 páginas, e que então ela aborda vários aspectos, não só a questão de educação. Vamos lá? Podemos começar? Talvez faça em 2 vídeos, vamos ver até onde que vai dar para fazer. Emílio da Educação, ela é publicada no mesmo ano do Contrato Social, em 1762. Autor 5, tá? Quem quiser acompanhar ali a leitura, se puder abrir a apostila e assistir o vídeo, fica bem mais prático. Quem não for acompanhar também, ainda assim conseguirá entender. Mas Emílio da Educação está no contexto do século XVIII. E o que se trata essa obra? Resumidamente, o que é Emílio? Por que Emílio? Basicamente é um nome fictício que o Rousseau inventa para poder instruir as pessoas a educar as crianças. É um tratado sobre educação. O Johannes Comenius não faz aquela didática magna, que é o primeiro vídeo que eu trabalhei com vocês, e não fala qual era o objetivo deles com aquela obra.
O Rousseau deixa muito claro que ele pretendia explorar como as crianças deveriam ser educadas. E ele foi muito influenciado por alguns conceitos. Por exemplo, o conceito de educação pela natureza. Ele acreditava que a educação, de certa forma, não é um processo artificial, não é você moldar, você criar uma série de contingências, mas você despertar aquilo que já existe, né? Natural, aquilo que nasce com o sujeito. E ele está, de certa forma, nos fundamentos de tudo que nós conhecemos hoje. Por exemplo, os autores da Escola Nova, De Crowley, Montessori, o próprio Dewey, que nós vamos ver na sequência. É inevitável dizer que ele é um filho intelectual do Rousseau, que adaptou alguns de seus métodos para começar a produção. Eu vou ler algumas frases da obra, para ser fiel ao meu método, e vou comentar essas frases. À medida que eu vou comentando, eu vou identificar para você qual título que fica. Já no início ali, antes de começar o livro 1, no prefácio, ele escreve uma frase que é um pouco incômoda, né? Os mais sábios procuram o homem na criança sem pensar o que essa é antes de ser homem. O que ele está se referindo com essa frase? Que os mais sábios procuram o homem na criança? Que a educação até então vigente, não sei se vocês lembram daquele conceito do historiador francês Philippe Arrier, adulto em miniatura. A educação até então vigente via a criança como um ser extremamente defeituoso e que precisa superar essa fase o mais rápido possível. De que maneira? Educando como se ela fosse um adulto. Então, ao invés de eu ensinar a criança pelas experiências, educação natural, ensinar ela naturalmente o que ela é capaz de compreender em sua idade, aí entra também a questão do Piaget, né, que viria bem mais tarde, que fala que a criança tem uma idade para aprender determinadas coisas. Ao invés disso, as pessoas enchem a criança de teoria, de regras, de restrições, tornam a educação um processo insuportável e, ao invés de promover desenvolvimento, promovem mais uma rebeldia. Então, é isso que ele está dizendo. Querer que a criança seja um homem, que ela entenda. Por que ela está lendo aquilo? Qual o significado dela ler um enunciado, dela ler um texto que ela não entende? Ela pode até traduzir os signos, saber o que é a palavra vida, o que é a palavra coração, mas ela jamais entende como empregar essa palavra adequadamente. Para ele, não faz sentido ensinar a escrever sem ensinar o sentido das coisas antes. Tranquilo? Não sei se dá para fazer uma definição dessa educação natural. Respeitar os ritmos da criança e buscar na natureza, na idade dela, nas condições dela. Então, ao invés de eu partir, mostrar o mundo pela teoria, eu mostraria o mundo pela experiência, pela vida. Fica claro? Ao invés de eu falar sobre os pontos cardeais na geografia, eu levo ela para algum espaço externo e explico como funciona na prática. É evidente que até o De Crowley vai falar futuramente, né, bem depois do Rousseau, vai falar assim, a parte boa era que o Rousseau tinha um só Emílio. Realmente, o método dele para ser replicado em um número grande de crianças seria extremamente complicado. E outra coisa também que é válido mencionar, o Rousseau está escrevendo a educação das crianças, por assim dizer, burguesas. Estou usando esse termo bem mais recente, né? Das crianças ricas, daquelas que tinham condição. Porque as crianças ricas, se vocês pensarem no contexto da Europa, elas eram deixadas a cargo de babás, preceptoras. A mulher fazia a primeira educação, às vezes alguém que não tinha esse preparo. Você não ia ver uma mãe ali com esse amor maternal, com esse cuidado, com essa preocupação com a educação que nós temos hoje. Então o Emílio, antes de mais nada, é um tratado sobre como educar os filhos da elite. O Rousseau até diz de modo claro, né, que as crianças pobres não precisam dessa educação. Por quê? Porque elas aprendem na prática. A criança pobre, ela está brincando sozinha. O rico não. O rico principalmente das cidades, por isso eu usei o termo burgueses, o rico ele fica preso dentro de um cubículo, sem conhecer nada do mundo, ficava pelo menos, acesso a livros, cuidado extremo, não podia sair na rua, entre outras coisas. Tranquilo?
Eu acho que essa é uma introdução, eu vou parar o vídeo agora e começarei o outro já entrando direto no Emílio. Obrigado.